Olá pessoal, hoje a gente vai para o segundo capítulo do livro Autoestima, Como Aprender a Gostar de Si Mesmo. No segundo capítulo, ele chama o autoconceito como destino. Vamos entender um pouquinho o que ele está querendo dizer sobre isso. Nathanael Brent, ele começa explicando o que seria esse autoconceito. O autoconceito é como eu me vejo, né? Qual que é a imagem que eu construí sobre mim mesma, sobre o meu mundo interno. Como que eu vejo as minhas potencialidades, as minhas habilidades e aquilo que às vezes não é habilidade, às vezes eu tenho um limite, né? E quando eu sempre, no outro vídeo eu falei um pouco de limite, falar de limite não é cruzar os braços e falar que eu não consigo e que eu não posso. Mas tem coisas que são possíveis e tem coisas que não são possíveis, vamos ser realistas, né? Eu, por exemplo, eu não tenho habilidade manual nenhuma com artesanato, mas quais são tantas outras coisas que eu tenho? Eu sou uma terapeuta, então eu trabalho com escuta, eu trabalho com a fala. Então, eu desenvolvi outras coisas que são habilidades. Então, isso tem a ver com o autoconceito, como que eu me vejo. E aí, o que ele traz é como que esse autoconceito, ele foi formado ao longo da nossa história. Então, nesse vídeo também, eu tô aqui com o meu computador do lado, com algumas frases que eu achei legal dele, para eu poder compartilhar com vocês. Aí, ele faz uma perguntinha, de onde que vem essa ideia aí, de onde que vem esse autoconceito? E aí eu acho que vale muito a pena ler o livro, porque nesse capítulo ele começa a dar exemplos muito práticos dele enquanto psicoterapeuta e exemplos de atendimentos, pegando o caso de pacientes de forma muito simples, uma leitura muito gostosa. Ele traz casos de pacientes que ele está atendendo hoje e como que ele foi chegando na construção que esses pacientes têm deles mesmos. E aí ele volta um pouco, claro, na nossa infância, nossos primeiros anos de vida, que foram praticamente as relações que a gente tinha, as primeiras relações que a gente teve são com os nossos pais. E o quanto que essas primeiras relações, elas são muito determinantes no conceito que a gente tem sobre a gente mesmo. Né? Os nossos pais, eles são formadores, né? Principalmente aí na nossa idade de 0 a 7 anos, ou seja, eles que davam nome para as coisas que a gente sentia, para as coisas que a gente fazia, para as coisas que a gente apontava. Então, ele traz aqui o seguinte, ele traz o conceito do eu criança, ou seja, a nossa primeira infância e essa relação que a gente teve com os nossos pais são muito importantes, né? É um fator determinante para a forma como eu me vejo hoje. Só que ao mesmo tempo, ele traz o seguinte, então agora tudo é culpa dos nossos pais. Não, hoje eu, como adulto, eu posso parar e olhar, ele traz esse termo, esse meu eu criança, né? E aí é importante a gente observar muito quais são as emoções que eram mais corriqueiras no meu dia a dia. Eu tinha muita emoção de medo, eu lembro de situações que eu vivenciei muito medo ou muita tristeza, e hoje, quando eu vivencio situações e me vem a emoção medo, como que eu me comporto? E aí é muito o que ele traz. Será que esse comportamento meu hoje, do eu adulto, vamos dizer assim, é coerente com a minha idade? Ou eu tô tendo, numa situação completamente diferente, às vezes comportamentos parecidos daquele eu criança lá de trás? Porque a gente traz isso, né? E aquilo que a gente aprendeu, embora a gente às vezes não tenha consciência, mas tá
tudo armazenado no nosso inconsciente, né? E aí, a questão não é culpabilizar os nossos pais, é olhar para minha história e falar assim, gente, agora eu sou um eu adulto. Esses comportamentos, essa forma minha de reagir, por exemplo, diante de um problema, né, diante de uma dificuldade, é coerente com a minha idade? Como que eu posso voltar na minha história e aprender com a minha história para poder fazer diferente hoje? Porque eu hoje sou responsável pela minha vida. Os meus pais lá atrás, eles fizeram o que eles deram conta, eles fizeram o que eles puderam fazer. Com certeza eles fizeram o melhor que eles tinham para nos oferecer. E hoje cabe a nós olhar para essa história. Por isso que os exemplos que ele dá aqui no livro são muito bons e vale a pena a leitura. Olhar para nossa história e ver assim, gente, será que eu não tô repetindo, né? Hoje a forma que eu discuto com meu chefe não tá parecendo uma pirraça que eu tinha lá atrás, quando a minha mãe me falava um não? E lá atrás, quando a minha mãe me falava um não, eu dava essa pirraça, era porque era por muito medo, era por muita tristeza? E aí hoje, quando eu discuto com o meu chefe de uma forma meio pirracenta, também é por medo? Também é por uma tristeza? Então, isso que ele fala de autoconceito, para a gente poder se conhecer melhor, né? E tentar trazer para a consciência, às vezes, algo que está muito inconsciente. Isso é muito a função da terapia, né? A terapia a gente trabalha muito nesse viés, tentar trazer para os nossos pacientes aquilo que é inconsciente para a consciência. Porque quando a gente está consciente das coisas, a gente tem condições de trazer mudanças. E aí, o que ele traz, que eu vou falar por último, ele fala de 3 com isso tudo, né? O autoconceito aí como uma coisa muito importante para a autoestima, que é essa percepção. E aí ele traz que existem 3 componentes muito importantes que são os pilares aí da autoestima, que é a autoconsciência, né? Que é essa percepção. Isso é um pilar muito importante para a gente poder desenvolver uma autoestima adequada. A autoaceitação, né? A autoaceitação, que tem coisas que não são possíveis de mudar, mas isso não quer dizer cruzar os braços, é também reconhecer aquilo que é possível mudar e como que eu estou lidando com aquilo. E a autoexpressão, né? Como que eu expresso os meus sentimentos? Eu consigo primeiro, né? E é isso que ele fala da autoconsciência, eu consigo nomear aquilo que eu tô sentindo? Eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô alegre. E como que eu consigo aceitar isso e como que eu consigo verbalizar isso? Então, os 3 pilares muito importantes: ter consciência do que acontece dentro da gente, aceitar o que está acontecendo dentro da gente e expressar sobre aquilo que está acontecendo dentro da gente. Então, isso aí é uma forma muito, um resuminho muito curto do 2º capítulo, que eu falo que vale a leitura para ajudar um pouco mais a vocês entenderem sobre isso que eu tô falando.